Olá, Sagitário, bem-vindo à sua leitura. A gente vai fazer uma leitura, uma mensagem, trazer uma mensagem do tarô para o seu momento atual. Tô muito feliz, gente, por estar começando esse canal com tanto apoio, sabe? Tantas pessoas vindo aqui me prestigiar, deixando comentário, mandando mensagem, falando sobre as leituras. Tô assim, no céu. Gostaria de gravar todo dia, né? Mas eu vou liberando para vocês as leituras aos poucos e com o tempo a gente vai ter leituras mais regulares, né? Além dos signos. Também quero trazer algumas questões. Então, inclusive, se você tiver uma sugestão de tema, de assunto que você queira ter aí uma mensagem do tarô, você comenta aqui embaixo, tá bom? Bom, Sagitário, que coisa boa começar a sua leitura com a energia central, com 10 de ouros. Eu acho que é uma leitura que vai falar, acredito que é uma leitura que vai falar de prosperidade, de abundância, de lar, de casa, de estabilidade, porque a energia do 10 de ouros fala sobre essa conclusão de um ciclo, essa conclusão, porque é um 10, né? Essa conclusão de um ciclo que você pode ver os frutos, né? De um trabalho, de uma intenção que você colocou no mundo, de alguma coisa que você aí gerou com a sua jornada, alguma coisa que você colocou a sua energia ali plantada naquela terra, naquela ideia, naquele relacionamento, coloca aí na situação, no assunto que te cabe, tá? Mas quando a gente tem um 10 de ouros na mesa, falando do momento atual, né, a gente tem uma energia de materialização, de conquista material, financeira até mesmo, conquistas que a gente, como é um 10, né, como eu disse, é um final de um ciclo, então você já passou ali por plantar uma semente, regar essa semente, tomar decisões, né, fazer escolhas, e aí você, né, trabalha nisso e agora nesse momento na sua vida você consegue ver isso materializado, né, com a carta da moralidade aqui, me falando que talvez, se você não tá vendo isso de fato acontecer na sua vida, é por conta, talvez, de uma perspectiva, de uma visão. A carta da moralidade é uma carta que fala sobre o nosso mental, sobre os nossos sistemas, né, de modos de pensar. E nesse tarô, né, a carta da Rainha de Espadas fala de uma pessoa que talvez esteja vendo, em vez de essa progressão, né, do naipe de ouros, tá olhando na progressão do naipe de espadas. E o que significa isso? O naipe de ouros fala sobre isso tudo que eu falei, né, de gerar algo, e o naipe de espadas fala sobre a nossa mente, mas num aspecto muito da gente vencer as nossas limitações mentais, vencer os nossos sistemas de crença, e aí a rainha, né, de espadas, ela passa por esse naipe, por uma história com uma perspectiva sofrida, muitas vezes, né? Tipo assim, talvez se você não tá vendo essa prosperidade toda, seja porque você tá olhando muito mais pelo lado sacrificante dessa história, né? Dessa progressão, dessa jornada, do que olhando de fato com o valor que isso tem, né, para você, porque moralidade fala sobre o que é comum, uma ideia comum, né, a um grupo, a uma sociedade, né, a um sistema familiar. Então, você tem esse sistema de crenças e ideias que às vezes, né, não te deixa ver o quanto você prosperou nas coisas que valem para você, né, que tem valor para você. Então, esse aprendizado trazendo o signo de Leão aqui, né,
né? Não tem como não comentar que no aprendizado tem uma energia leonina. Então você pode se beneficiar de ver se você tem leão no seu mapa ou se você tem relações com leão que são muito importantes para você. Então olha para essa perspectiva nesse aprendizado. Talvez daí você possa tirar algumas clarezas, algumas respostas. Mas o aprendizado com a carta da força e a carta do condicionamento, né? Me fala que você está, talvez, nesse processo de prosperar, de se estabelecer, de ter abundância na sua vida, seja em qual área for, você tem lutado para... A sensação que eu tenho nessa carta, de tipo assim... luta, é difícil, é forçado, sabe? É trabalhoso, né? É trabalho, o aprendizado de você entender que essa perspectiva, né, de matar um leão por dia e ver a vida dessa forma é uma perspectiva de condicionamento. Aqui você foi condicionado, né? Ou condicionada. Então me fala realmente de uma pessoa, um ser, né, que é uma coisa, um leão no caso, mas ele se veste ali de ovelha, de cordeiro, para estar camuflado na manada, né, não sei, o coletivo de rebanho, né, rebanho, para estar, né, camuflado no rebanho, sendo que o leão, o símbolo, né, o arquétipo, fala sobre o eu, o ego, né, quem eu sou, né, a originalidade de leão no sentido de o sol, né, onde a gente tem o nosso sol no nosso mapa, que rege o signo de leão, é onde a gente tem a nossa autoexpressão, né, quem a gente mostra, né, quem a gente quer mostrar que a gente é e a nossa persona, né, como a nossa persona é, o nosso eu, o nosso ego. Então, esse aprendizado muito relacionado a esse sistema de crença, né, que te fala que a vida é uma dificuldade, é uma luta. E você, tendo o foco nesse momento de... essa carta me fala sobre estar entre dois mundos, né? Uma coisa que eu penso, que eu tô tendo aqui muito material não, mas presente na minha mente, é justamente o oposto de outra coisa que eu tenho aqui na minha mente. Então essa luta mental de tipo, eu acredito nisso porque eu aprendi que isso é a vida, é assim que funcionam as coisas, só que por outro lado, eu tenho um pensamento diferente disso, eu acredito em outras coisas. E aí, o seu foco tem que ser se voltar para dentro e calar essas vozes, né, externas, tipo, e se voltar para dentro e ouvir a sua voz interior. Tipo, quando a gente se pega falando com a voz da nossa mãe na nossa mente, sabe? Tipo, nossa, minha mãe falaria isso pra mim, né? Ou seu pai, uma voz de uma pessoa que você se relaciona, que é importante pra você, que você se relacionou. E aí essa voz é muito presente na sua vida, falando, né? Limitando ali o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Por isso que talvez tenha essa dificuldade de ver esse momento tão abundante, tá? A sua força nesse momento é que você está tendo novos inícios em relacionamentos, em situações que você está conseguindo olhar para as ilusões, ver o que é ilusão, ver o que não é ilusão, o que você realmente acredita, o que você não acredita. Você, através das relações, então, a sua força nesse momento é que os seus relacionamentos, as pessoas que que são importantes para você, nesse momento que já foram muito importantes, elas são como se fossem fonte desse novo pensamento, desse novo jeito de se sentir, sobre você e sobre o mundo também, sobre as coisas que você tem ao seu redor, a sua realidade material. Realmente, você, né, porque o Valete de Copas fala sobre um amor novo, né? Novos amores, novas maneiras de amar, novas maneiras de se relacionar,
E junto com a carta das projeções, me falando que por muito tempo, né, a sua maior força foi ver as ilusões, as projeções das suas relações, sabe? Acho que com o tempo, porque a gente tem um 10, como eu já falei, né, um fim de ciclo, com o tempo, nas coisas que você foi fazendo na sua vida, você foi entendendo que os relacionamentos eram importantes e que você precisava ter lições, aprendizados sobre você mesmo, sobre a vida através desses relacionamentos. E você, então, querendo fazer isso de uma forma nova, então, sabe? Eu já aprendi essas lições, eu já entendi muitas coisas e agora eu quero me relacionar de uma maneira diferente, não me condicionando ao que as pessoas pensam sobre mim, o que elas esperam sobre mim, não me limitando, né? Não me fechando para novas realizações, para novas maneiras de pensar. E realmente fazendo um movimento, né, se focando em voltar-se para dentro, para então você realmente dar esse início início, né? Porque eu falo que final de ciclo sempre é o início de ciclo, né? Nesse mesmo ponto onde a gente finaliza uma coisa, a gente inicia outra, né? Então, como você tá nessa energia, né, de materialização de coisas, a vida tem te já puxado para decidir, para o que você vai fazer com isso, né? Talvez você tá pensando assim, nossa, eu não tô nem vendo. Não, dá uma olhadinha aí, vê o que você tá sendo próspero, o que você tá colhendo na sua vida hoje e a vida já tá te pedindo para fazer algo com isso, para prosperar ainda mais isso. Sabe quando a gente... Eu moro aqui no meio do mato e tem a horta, né, tem a terra, e toda vez que a gente faz uma colheita, a gente já pega, né, os ramos, as sementes, para já replantar, né? A gente não espera, tipo, agora eu vou descansar e tal. Não, a gente já tá, na colheita, a gente já tá plantando uma intenção também, sabe? Então, quando a gente colhe, por isso que é tão importante a mentalidade, quando a gente está vivendo os nossos sonhos, as nossas materializações, os nossos desejos. Porque se a gente não tá olhando com tipo, nossa, que bom, eu tô colhendo, ai, que delícia, que maravilhoso esse gosto aqui dessa fruta que eu acabei de colher, que eu plantei, sabe? Se a gente não tem esse tipo de atitude frente a essa colheita, que semente que a gente vai estar plantando, né? A gente vai estar plantando uma semente de ingratidão. De tipo, não deu certo, isso daqui não foi o que eu pensava. E aí, como que essa próxima colheita vai ser? Se essa semente está sendo plantada com essa energia, com essa intenção, né? E o que eu falo sobre semente são as intenções, né? O que a gente lança para o mundo, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, a vontade que a gente tem, né? Isso são sementes que a gente está plantando o tempo inteiro. Então, e a gente também está colhendo o tempo inteiro, né? Por isso que a vida está realmente te pedindo para... com o 2 de paus, né? O que você vai fazer com isso? E a imperatriz, a mulher grávida, a mulher fértil, né? Ou esse arquétipo feminino da geração, da criação, né? Da vida. Então, o que você tá gerando, né? Nessa prosperidade toda que você tá recebendo da vida, nesse lar que você construiu para você, nessa harmonia que apesar de todas as circunstâncias e dúvidas e vozes e tudo, você consegue, né, ter a sua harmonia, né, ser a sua alma gêmea, né? Essa carta fala sobre isso. Você vê que tem 2 golfinhos e uma pessoa, né? E a carta chama harmonia, o 10 de copas, né? E a gente tem 2 10 aqui, 10 de ouros e 10 de copas. E essa pessoa aqui, ela é a própria alma gêmea, porque o golfinho fala sobre isso, né? Sobre almas afins. Ela já entende que ela é o próprio lar, a própria família, já se entende assim, sabe? Tipo, por isso que é tão importante você realmente valorizar, né? Se valorizar o que você tem nesse momento. E eu vou tirar uma carta dos signos para te dizer o que você pode olhar aí no seu mapa, ou quais são os signos que você pode se relacionar nesse momento,
né, ou aprender nesse momento com esses signos, tá? Vamos ver. Escorpião. Escorpião, realmente o signo de Escorpião fala sobre verdade, né? Sobre a real, a verdade. E ele busca quebrar essas ilusões, né? Ele busca renascer, morrer várias vezes, né? Na vida de um escorpiano, ele tem várias mortes. E aí a simbologia da morte é o quê? É você enterrar alguma coisa, como a gente está falando aqui de plantar, né? É você entender que aquilo dali teve o seu processo, teve a sua vida e agora isso morre e aí tem uma nova coisa para ver, uma nova coisa para, né, se encantar na vida. Eu tô pensando assim, deu uma viajada, porque eu tava pensando, né, que a gente tava falando de colheita e semente, né, e plantação, semear, né? A gente tá falando sobre esses dois movimentos. E o signo de Escorpião tem essa familiaridade com esse processo natural, né, de morte e vida, né, de sempre a gente tá colhendo e plantando e morrendo e nascendo, né. Você tá passando por esse processo agora, faz isso com alegria no seu coração, com gratidão no seu coração, vê o lado positivo desse momento e planta suas sementes com essa intenção. Tá bom? Obrigada, né, por assistir esse vídeo. Comenta aqui, se inscreve no canal. E se você quiser fazer uma leitura particular para sua energia especificamente, você entra em contato comigo aqui no link da descrição, tá bom? Tchau!